boa tarde a todos. Né? Para começar aqui, dizer que é uma bancada colatinense, né? Tanto eu como o Marcelo somos de Colatina, estou falando isso porque tem várias pessoas de Colatina aqui, né? E é sempre um prazer falar para os conterrâneos, né? A Zilma é uma pessoa quase perfeita, só não é totalmente perfeita porque ela não é colatinense, mas a gente vai trazê-la para essa linha, com certeza, né? Nosso assunto de hoje, né, é um convite a gente continuar um ciclo de melhoria contínua da qualidade. Né? Como eu estou sempre aqui para vocês falando sobre avaliação, né, o tema vai gerar esse ciclo de avaliação. Né? E aí as pessoas começam já a ficar assustadas. Né? Esse cara vai falar de AMAC, PMAC, novo ciclo de avaliação AMAC, PMAC. Aí coincide com o ministro da Saúde anunciando 105 milhões, né, para o terceiro ciclo da PMAC, né, essa semana em Brasília. Né? Aí o pessoal já fica assim, pô, já vamos ter um novo ciclo da PMAC acontecendo? Não, não é bem assim. Né? Ele está garantindo recursos para que assim que saia o resultado da certificação, né, os municípios, as equipes consigam, né, ter esse recurso de uma forma mais rápida. Né? O meu agradecimento a todos vocês. Vamos lá, vamos tocar o barco aqui. Já está em tela, Marcelo? Tá, né? Só te lembrar um pouquinho, né, gente? O AMAC é uma ferramenta, né, ela foi construída a partir de revisão, né, do projeto de avaliação para a melhoria da qualidade da estratégia de saúde da família, o AMQ. O AMQ foi uma ferramenta muito interessante, né, que surgiu em meados da década de 2000, né? E que veio trazer um novo conceito de avaliação de qualidade, né, em termos de Brasil, em termos da saúde. Né. A AMAC, né, ela é uma evolução da AMQ, né, com uma diferença. Né. O AMQ ele veio com esse processo, com essa metodologia da autoavaliação, ele produzia resultados, ele trazia efeitos extremamente benéficos para as equipes que dele desfrutavam, né, para os municípios que dele utilizavam, porém ele travava na questão do recurso. Né? Então muitas ações precisavam ser feitas, né, eram levantadas, as equipes tinham total domínio de como fazer aquilo acontecer, mas faltava o recurso em mãos, né, para que isso se concretizasse. Daí surgiu a política do PMAC, né, que é o Programa de Melhoria do Acesso à Qualidade da Atenção Básica. Né. Então o PMAC ele veio pegar aquele AMQ, transformar o instrumento de autoavaliação, a AMAC, como a sua alma, né, e quando a equipe consegue levantar, consegue perceber aquilo que ela tem condições de modificar na sua realidade, né, agora ela tem um recurso associado também. Né. O AMAC ele vem também de outras ferramentas, né, reconhecidas mundialmente como o Monicor, o PCA Tool, né, e o Quality Book of Tools. O inglês está bacana, aprendi com o meu mestre Marcelo aqui do lado, tá, gente? Onde é que a gente acha esses livros? Né? Esses livros estão à disposição no site do Ministério da Saúde. Né? Ali está o caderno AMAC da Atenção Básica e da Saúde Bucal para acesso. Né? Embaixo está o caderno da AMAC NASF, também para acesso. Né? Existe o caderno AMAC CEL, né? O CEL que hoje faz parte do escopo da atenção básica. Né? Então nós temos essa inclusão no processo de atenção básica. Né? E dizendo para vocês que está lá, não tem ele impresso, né? Então isso deve ser impresso por quem for utilizar, né? E ser utilizado dentro daquela metodologia que está sendo proposta. Né? Mas o que esse cara está falando de AMAC nessa hora do campeonato, que nem tem um novo ciclo da AMAC chegando? Bom, é um convite realmente, um convite para a gente retomar o trabalho, para a gente rever situações, né? Para a gente contextualizar onde é que isso entra. Estamos vivendo o terceiro ciclo do PMAC. Né? Esse terceiro ciclo do PMAC... Melhorou, Adriano, o áudio? Por favor. Esse terceiro ciclo do PMAC, né, ele está na sua metade, está, né, aguardando agora o processo de certificação. Né? As avaliações externas já foram feitas, né? As equipes já fizeram as suas autoavaliações, né? E a partir de agora é só aguardar, eu acho que acabando esse período que nós estamos vivendo de eleitoral no país, né? Eu acho que ele vai ser publicado e isso vai acontecer o seu desfecho naturalmente. Logo na sequência veio o quarto ciclo PMAC. A AMAC, a autoavaliação, entra onde nisso?
Há cerca de um ano atrás, né, com certeza a grande maioria das equipes que entraram na PMAC fizeram um processo de autoavaliação. Né? Fizeram um processo de autoavaliação, esse processo de autoavaliação gerou críticas, gerou autocríticas. Essas autocríticas deveriam, né, produzir tentativas de melhoria, né, deveria produzir situações, né, de planejamento de modificação daquilo que não estava bacana, né, e que elas têm que ser reavaliadas depois de um período. A avaliação ela depende sempre desse ciclo, né, ela tem que ser usada para se fazer um planejamento, né, feito esse planejamento, se executar o que você planejou, e depois, em determinado momento, você vai ter que reavaliar o que você fez para ver se mudou. Né, para ver se as coisas melhoraram, para ver o que precisa, né, ser continuado ou não. Né. E aqui no quadro de vocês está o ciclo da melhoria contínua da qualidade, que eu coloquei até na minha última apresentação, que foi há cerca de um mês atrás aqui com o Marcelo também. Né. Então é um ciclo bem clássico, esse aqui é um trazido de Portugal pelo Luiz Pisco. Né. Na verdade começa com a eleição na área de melhoria, né, que é aquilo que você faz com a autoavaliação. A autoavaliação você levanta os pontos em equipe, né, do que precisa ser melhorado. Né. Você, com esses pontos, discutindo internamente, você define qual o problema que você deve e pode enfrentar, né, porque em momento algum a gente tem que gastar esforço com aquilo que a gente não tem forças para mudar, né? Então a gente tem que ter maturidade para definir o que está na nossa competência ou não. Né? Você vai descrevendo o processo, você vai estabelecendo padrões, você vai selecionando aquilo que você acha que pode mudar aquela realidade, planejando mudança, aplicando soluções. Né? Então essa aplicação de soluções, né? A gente preconiza que isso aconteça entre 6 meses e 1 ano. Ah, tem 1 ano que nós fizemos a autoavaliação. Pois é, então está na hora de voltar, de reavaliar. Né? Durante esse período a gente monitorou o que a gente estava se propondo, né? E a gente construiu matrizes de intervenção, né? Quem fez lembra disso, quem não fez vai passar a lembrar a partir de hoje. Né? E na hora da nova avaliação, né, você vai ver o que aconteceu, se é hora da gente preparar uma mudança de estratégia, de evoluir, ou então até de rever e recomeçar o processo. Né? Então esse é o ciclo da melhoria contínua da qualidade. Né? E é isso que a PMAC e o AMAC pede. Né? O processo autoavaliativo da atenção básica deve ser contínuos e permanentes. Tá? Que, independente do ciclo em que o PMAC esteja, o processo de autoavaliação, ele não tem um ciclo definido. Ele tem que estar em vigor, ele tem que estar funcionando, porque senão você não agrega qualidade ao processo. Você fazer pontualmente, né, cartorialmente, como se fala, na hora que pediu para fazer, você faz simplesmente para mostrar. Isso não adianta. Então você tem que agregar isso aí a todos os outros esforços que estão acontecendo para a qualificação da atenção básica. No nosso estado, a gente está fortemente engajado no processo da planificação. Né, da planificação das equipes de atenção primária. Né? Então, não existe diferença entre os objetivos. A gente quer melhorar o acesso da saúde da população na atenção básica, principalmente. Né? E quando você fala de AMAC, você fala de planificação, você está falando das mesmas coisas. Né? O que é essa cultura internalizada de monitoramento e avaliação pela gestão, coordenação e equipes profissionais? Né? Verificar a realidade da saúde do local, identificar fragilidades e as potencialidades, né? Conduzir ao planejamento de intervenção para a melhoria do acesso da qualidade dos serviços. Né? Os slides são sempre um pouquinho mais cheios, né? Porque eu gosto de deixar alguma coisa para todos lerem também. Né? A dinâmica pedagógica, né, ela torna-se efetiva no momento em que permite a identificação e a mudança. Não é verdade? Os processos avaliativos, né, eles têm que ser feitos entre os pares, ou seja, quem está envolvido com a atenção básica. Quando a gente fala em fazer um processo de autoavaliação, né, a gente está falando em juntar toda a equipe envolvida naquela comunidade, naquele território, e para que ela possa entender, né, claramente qual é o papel de todos dentro de cada capítulo daquela construção. Né? Aqui que eu disse para vocês, o PMAC ele não define periodicidade para a realização da autoavaliação. Né? Então ele simplesmente deixa livre para que as pessoas, as equipes, os municípios escolham qual é o melhor momento para que se faça isso. Ora,
A metodologia mais utilizada é de não se deixar passar um ano, né, e não se fazer antes de 6 meses. É lógico, cada um pode criar o seu próprio critério. Eu acho que antes de 6 meses é perder tempo, é pouco tempo. Né? Nada impede que possa ser reavaliado em pontos. Tá? E passar de um ano é você perder, né, uma situação de motivação daquela equipe. Às vezes pode trocar pessoas dessa equipe, às vezes pode trocar alguns horizontes no município. Né? Isso pode fazer com que se perca esse momento, né, de autoavaliação e a potencialidade que ela traz. Né? Os momentos do processo autoavaliativo, né, só relembrando aqui, são a sensibilização, a apresentação das estratégias, discussão dos desafios. Depois disso feito, né, por todos os envolvidos, elaborar matrizes de intervenção, que nada mais é do que a gente fazer uma declaração de propósito de mudança. Né? Ou seja, é o fruto do trabalho da avaliação. É você identificar, né, e fazer essa matriz de intervenção. E, num determinado momento, avaliar os resultados alcançados diante das intervenções implantadas, né, que é o processo que a gente está convidando para que todos façam. Por que fazer agora? Fazer agora, porque não precisamos esperar um novo ciclo PMAC. Nós podemos ir adiantando esse processo. Assim que o site for liberando, né, no aplicativo digital da MAC, a gente pode ir lançando isso aí. Isso é uma demonstração de compromisso com a qualidade. Né? Isso é você começar a adiantar etapas que lá na frente serão exigidas, serão cobradas, né, para a próxima certificação. Né? Vai ter o quarto PMAC, com certeza, fique tranquilo em relação a isso. Né? Mas não é adiantar simplesmente, né? Mas é você aproveitar esse processo, né, e acrescentar algo mais na construção de uma atenção básica de qualidade. Né? As intervenções que a gente faz são elencar os principais problemas identificados, escolher os problemas prioritários a serem enfrentados, refletir sobre as causas dos problemas, buscar estratégias de intervenção, traçar plano de ação, avaliar a viabilidade, pactuar com os sujeitos às ações, definir estratégia de monitoramento e avaliação. Né? São essas as intervenções, né, que a gente vai fazendo no processo de autoavaliação. Né? Para que a gente exemplifique isso, nós vamos partir para um jeito diferente de fazer. Nós tivemos uma reunião da Câmara Técnica de Atenção Primária do Estado, né? E junto com os técnicos das regionais, nós pedimos assim, vamos escolher um padrão para a gente simular, né, uma situação de autoavaliação, né, para que seja bacana com o momento que a gente está vivendo. Né? E todos, né, concordaram que este padrão aqui, né, que está lá no caderno da MAC, eu fiz um corta e cola aqui, né, só para ficar bem no clima mesmo, né, esse padrão ele diz bem para a gente a importância do processo, né, da planificação hoje em vigor. Né? Lembram de como é que funciona? Os padrões de qualidade, eles afirmam situações. Né? Aqui no caso o padrão diz, a equipe planeja suas ações com base no diagnóstico situacional do seu território e envolve a comunidade no planejamento das ações. Isso é uma afirmativa. Né? A gente quer crer que todas as equipes de atenção básica do Estado do Espírito Santo, né, têm isso aí como sua prática. Né? Lógico, você leu isso aqui em equipe, você vai poder julgar um valor para ela em equipe, na base do consenso, né? Que vai de 0 a 10, no caso da AMAC. Né? Então, o que a equipe acha que isso aqui está acontecendo? Vamos fazer então, lá na equipe da atenção básica do Siri, né, eles leram isso aqui. Né? Leram isso aqui, né, e aí? Eu acho que é 6, eu acho que é 8, eu acho que é 3, né? Mas quando ler aqui a reflexão, começa a vir à tona outras situações. A gente vai ver que não é só aquilo ali, que existem vários elementos aqui acontecendo. A equipe faz acompanhamento dinâmico da situação de saúde, mapeia adequadamente seu território, representando de forma gráfica, com identificação dos aspectos geográficos, ambientais, sociais, econômicos, culturais, religiosos, demográficos e epidemiológicos, associando com cadastro atualizado de domicílio de famílias e ter informações vindas do sistema de informações de outras fontes. Ponto. Ufa! Né? Isso aqui não é uma coisa para se ler e se interpretar. Né, rapidamente. Isso é uma coisa para se debater, isso é uma coisa para alinhar conceitos, isso é uma coisa para a equipe toda, completa, do agente comunitário, né, ao dentista, né, do técnico de saúde bucal, ao médico, enfermeiro, auxiliar,
Todos têm que estar entendendo essa leitura. Isso aqui tem que ficar bem claro para todo mundo. Feita essa leitura, quebra em tópicos isso aqui. Vamos olhar cada um, né? O que significa isso aí para a gente. Né? Então, há 6 meses ou 1 ano atrás, a equipe de atenção básica do Siri fez isso aqui. Né? Quando eles fizeram isso aqui, eles começaram a analisar, aí concordaram, né, que o valor deles, né, de 0 a 10 era 3. Né? Quando eles foram olhar lá na classificação da AMAC, eles viram o seguinte: de cada 20% aqui aumenta uma faixa. Né? E isso em todas as faixas de avaliação, da autoavaliação da AMAC, né, você tem essa relação aqui. Quando eles colataram o valor 3, eles viram que o 3 era insatisfatório. Nossa, como incomoda isso aí. Mas como que eles chegaram nisso aí? Como que eles chegaram nesse consenso? Consenso é uma coisa, né, de conversa. Né? Aquele primeiro parágrafo todo que nós lemos ali, né, isso aqui é uma simulação hipotética, tá, gente? Não quer dizer que todo mundo chega a essa conclusão. Né? A equipe considera o território, mas relata que os mapas de trabalho estão desatualizados e muitas famílias são desconhecidas, com movimentos internos e externos, chegadas e saídas do território. Isso não é comum? Né? Eu acho que tem alguém me ouvindo lá da equipe da unidade básica de Vila Nova, até falei com eles que eu ia colocar, né? Então, lá em Vila Velha, né? Essa questão do movimento de populações, né? Isso atrapalha, né, aquelas equipes que estão ali, ó, achando que a coisa está quietinha. De um mês para o outro a coisa muda, e muito. Famílias novas, né, mudam do lado da rua, sai da esfera de uma equipe de atenção básica e vem para outra equipe de atenção básica. Né? E isso, para a gente, é muito significativo. Não existe atenção primária sendo executada se a gente não conhece o nosso alvo. Nós temos que conhecer a realidade deles. Né? E tudo que está dizendo ali está afirmando isso. Né? E a existência de um mapa dinâmico com a situação de saúde é muito importante para o planejamento, né, efetivo das ações da equipe. Vamos ao segundo parágrafo aqui. Ó. Identifica durante seus atendimentos ou no território indivíduos que fazem uso de plantas medicinais e fitoterápicos e ou outros recursos terapêuticos das práticas integrativas e complementares. Está lá naquela sensibilidade, lá, tá? Naquela sensibilização do padrão. Olha, a equipe sabe que existem pessoas que utilizam, existem pessoas que têm aquela caninha do macaco lá, né? Existe aquele quebra-pedra ali que dá para o outro tomar um chazinho, né? Mas, porém, nunca consideram importante a informação. Essa informação é importante, né? Por vários motivos. É lógico que cada equipe vai chegar à sua conclusão por que é isso importante. Isso pode fazer parte da cultura do local, isso pode fazer parte de um processo de socialização daquela comunidade. Isso pode fazer parte de uma estratégia de se criar vínculo com aquela comunidade. Né? Por isso é que é importante que a gente preste atenção. E olha, a equipe de atenção básica do Siri, né, admitiu que existem essas pessoas, mas eles nunca consideraram isso importante. Continuaram lendo o padrão. Né? E dizia lá, territorialização possibilita o planejamento das ações prioritárias para enfrentamento dos problemas de saúde mais frequentes e ou de maior relevância em consonância com o princípio da equidade. Nossa, palavras aí diferentes, equidade, consonância. Né? Pois é, a equipe por quê? Para a gente poder, né, consensuar. Desculpa. Consensuar sobre o que isso significa. Olha, apareceu uma água mágica aqui. A gente fala muito antes de começar, sabe? Então depois acaba a saliva, né? O que a equipe viu isso aqui? A equipe reconhece que a sua territorialização desatualizada dificulta o planejamento adequado das ações. Né? Como é que... Poxa, se meu território não me é conhecido, né? Como é que eu vou fazer isso de uma forma mais justa? Né? Como é que eu vou estabelecer o princípio de equidade? Todos são iguais. Né? Toda a minha população é igual nos seus direitos. Toda a minha população deve ser igual nos seus deveres também, para com a saúde, principalmente, que é o nosso foco maior. Né? Agora, existem aqueles que precisam ser mais iguais. Aqueles que precisam de um olhar mais atento, né? Que é o princípio da equidade. Como é que eu vou fazer isso se isso não está mapeado? Se isso não faz parte da minha rotina de planejamento? Né? Olha, a equipe já está se autocriticando aqui. Aí continuar a leitura. Planejamento e avaliação das ações implantadas possibilitam a reorientação permanente do processo de trabalho. A equipe reconhece que após o reconhecimento da base territorial ser desatualizada, todos os processos de reorientação adquirem
viés inconsistente. Né? Eles começaram a perceber, né, que está desatualizado. Agora, por que está desatualizado? Não sei. Né? Depois eu vou descobrir que a equipe deles está com 2 áreas descobertas. E isso atrapalhou o trabalho deles. Né? Então, começam a ver, poxa, será que é por isso que eu estou trabalhando mais? Olha só que história que se repete. Né? Finalmente, aqui, a comunidade e as instituições intersetoriais são envolvidas nesse processo, sempre na perspectiva de troca, de integração de saberes popular e técnico-científico, ampliando a compreensão da equipe em relação à realidade vivida pela população e também o protagonismo desses autores. A equipe reconheceu que não envolve a comunidade, o que dificulta o planejamento das ações. Né? Então, isso foi, né, uma simulação, né, desse processo de autoavaliação pela equipe do CIRI em cima desse padrão. A gente sabe que são muitos. Autoavaliação, tirar um dia para a gente fazer. Será que dá? Um dia é muito pouco. Tem muita coisa para ser visto. Isso é um processo de educação permanente que a gente está fazendo também. Né? E a gente tem que ter muita atenção, né, e muito carinho com esse processo. Bom, fizemos a nossa simulação. Né? Então, nós partimos para a análise do padrão. Vamos elencar os principais problemas identificados pelos atores na autoavaliação. O que a equipe achou? Bom, primeiro, a equipe se confirmou, né, que precisa atualizar o território dela. Com certeza. Ela tem que saber se as cercas dela estão inteirinhas, né, se o pé de manga continua naquele lugar, se o pé de manga está dando manga. Né? Então, o território da equipe tem que estar mapeado para saber até onde vai, né, e o que tem dentro dele. Atualizar o cadastro das famílias. É uma questão concomitante. Quando você reconhece o território, o cadastro das famílias acaba se atualizando, até porque você vai ter que andar e você vai ter que fazer esse trabalho também. Né? Viram que precisa desenvolver estratégia para acompanhamento dinâmico da situação de saúde. Ou seja, cadê aquele mapa, né? Aquele mapa dinâmico lá? Viram que tem que identificar os indivíduos que fazem uso de plantas medicinais, fitoterápicos, outros recursos das práticas integrativas. E viram que precisam e podem desenvolver integração com a comunidade. Ou seja, criar um vínculo, né, que realmente fortaleça essa... Como é que a gente diria, Marcelo? A gente pode colocar que isso é uma relação aí, uma simbiose aí, né? Acho que um se alimenta do outro, a equipe se alimenta da comunidade, está junto dela, né? Respondendo adequadamente. E a comunidade, lógico, se alimenta e muito de uma equipe potente que conhece a sua realidade, né? E atende às suas necessidades. Né? Logo em seguida, passa-se a escolher os problemas prioritários a serem enfrentados. A equipe entende que os princípios básicos, ter território mapeado e identificado e o cadastro da família atualizado são básicos para desenvolver a proposta do padrão, né? E precisam ser priorizados. Né? Refletir sobre as causas dos problemas escolhidos e selecionar os nós críticos. Olha, aqui a equipe se esmerou, hein? A organização do trabalho e atuação básica consiste na estruturação de processo de trabalho da equipe, que realiza o cuidado, envolvendo a descrição de território, diagnóstico situacional do território, ações no território, como busca ativa de visitas domiciliares permanentes e sistemáticas. E aí está o problema da equipe, pois por conta de áreas descobertas por agentes comunitários nos últimos meses, as ações de visitas domiciliares foram sendo esvaziadas, diminuindo a frequência e a quantidade, enfraquecendo o vínculo com a comunidade e prejudicando a programação de agendas. Viram? Aumentando a demanda espontânea, obrigando toda a equipe a atuar de forma descoordenada, aumentando a insatisfação da comunidade para com a equipe, né? E da equipe com o seu próprio trabalho. Nossa, como é que a coisa evoluiu daquele padrão ali, consegue chegar numa conclusão dessa? Debate, conversa, consenso, todos opinando sobre aquele assunto. Né? Isso é muito importante. Né? Então, quais são as estratégias que eu posso buscar para intervir, para superar esses problemas aí prioritários que nós achamos? Né? Uma coisa compete somente à gestão, tá? Que é repor os agentes nas microáreas descobertas 1 e 4. Essa equipe tem 5 microáreas, né? 2 estão descobertas, a 1 e a 4. Né? Isso é hipotético, tá, gente? Isso é da gestão. Nossa, a equipe não tem que se preocupar com isso? Não tem que? Tem, lógico que tem. Né? Lógico que existe um gerente da unidade, existe um coordenador de atenção básica no município, né, que tem que levar isso para a gestão e tem que resolver o problema. Aliás, eles são gestores. Né? Então, esse problema é um problema de gestão. A equipe não, lógico, está sofrendo as consequências, mas ela não tem poder, né, para administrar essa situação. Né? Agora, o que a equipe pode fazer? Atualizar o território e o cadastro da família.
Ué, mas como está faltando a gente? Não sei. Podemos criar alguma solução paliativa? Podemos começar a renovar esse trabalho de cadastro de território, né, sabendo que o agente vai chegar para cobrir aquelas áreas. Né? Cada um vai pensar no seu cada um, da sua realidade, do jeito seu de atuar. Né? Estabelecer reuniões semanais da equipe para programação do planejamento de ações para a semana seguinte. Olha só, aquela equipe também não fazia as reuniões semanais bonitinhas. Né? Como é que ele vai planejar ações, né, a curto prazo, a médio prazo, né, sem as reuniões de equipe? Sabe por que não fazia reunião? Porque já estava com uma demanda, né, acentuada de ações, né, sem previsibilidade. A agenda programada, né, não estava cumprindo, né, o seu papel como pode, né, e deve cumprir na atenção básica. Ele sabe que tem que atualizar o diagnóstico da área de abrangência territorial para identificar as prioridades a serem abordadas pela equipe. Né, e atualizar as necessidades de atendimentos de visita domiciliar e os casos de vulnerabilidade social. Pronto, essas são as estratégias que a equipe achou analisando aquele padrão. Né. Logo em seguida, eles vão fazer um plano de ação para traçar uma matriz de intervenção e vão fazer esses 4 pontos aqui. Vamos passar logo que eu estou falando muito, daqui a pouco acaba nosso tempo aqui. Né? A matriz de intervenção, fui lá no caderninho também da MAC, copiei, colei aqui para a gente ver. Os tópicos são importantes. Né? É interessante que nessa matriz de intervenção a gente tem a descrição do padrão para a gente saber qual é o padrão afirmativo que a gente está colocando aqui. Pode colocar um número, pode colocar o texto dele. Eu acho que colocar o texto fica mais interessante, mais rico para a gente rever depois. Né? Qual a descrição da situação, problema para o alcance do padrão? Nós já falamos tanto dela, né? Mas tem que ser posta aqui. Porque quando a gente pegar isso aqui para fazer o monitoramento, né, a gente tem que lembrar disso automaticamente. O que mais pegou naquela discussão? Qual o objetivo e a meta da gente fazer essa matriz de intervenção? Está aqui. E aqui embaixo nós vamos elencar o que a gente vai fazer para alcançar essa meta. Né? Qual a estratégia para alcançar esse objetivo? A gente pode ter 1, 2, 10, 20 estratégias. Vamos simplificar. Né? Eu acho que tem coisas que a gente pode fazer por etapas. Né? Quais as atividades a serem desenvolvidas, ou seja, detalhamento da execução de cada uma dessas estratégias. Quais são os recursos necessários para desenvolvê-las? Né? Sempre aquilo que está ao nosso alcance. Né? Qual o resultado que a gente espera disso aqui? Quem é o responsável? Tem que ter alguém, não responsável pela estratégia, mas o responsável para lembrar e para conduzir a equipe, né, nesse processo. Né? Quais os prazos, qual o mecanismo, indicador que a gente pode usar. Né? Então, eles traduziram nisso aqui. Né? Qual a descrição do padrão? A equipe planeja suas ações com base no diagnóstico estacional do seu território e envolve a comunidade no planejamento de ações. Essa é a afirmativa. Qual é a situação, problema que a equipe colocou, né, para poder alcançar esse padrão, para poder fazer com que isso se agregue? A equipe reconhece que a sua territorialização está desatualizada, dificultando o planejamento adequado das ações. Qual o objetivo? Atualizar o território e o cadastro das famílias da área da equipe da atenção básica do Siri. Eles podiam ter falado também do fitoterápico agora, não podiam? Eles podiam ter falado de um monte de situações, mas não, eles optaram por trabalhar agora no que era mais premente, mais urgente. Né? Lá naquela priorização que eles fizeram. Lógico, isso aqui, gente, é a equipe da atenção básica do Siri que colocou. Não quer dizer que seja igual para todo mundo, não. Tá? Então, qual a primeira estratégia? Atualizar o cadastro das famílias e o reconhecimento do território da equipe da atenção básica. Qual a atividade? Eles pensaram numa força-tarefa, lógico, eles sabem o tamanho do passo deles, para efetuar o cadastro das famílias e o reconhecimento do território, das microáreas 1 e 4 descobertas por agentes. Né? Qual é o recurso necessário? Deslocamento dos agentes. Aqui está o agente. Poderia ser a equipe toda, poderia ter uma outra solução que acharam para poder adiantando esse processo de território, né, até os agentes chegarem, os outros novos agentes chegarem. Então, eles pensaram no deslocamento dos agentes das microáreas 2, 3 e 5 para as microáreas 1 e 4 descobertas, para a atualização do cadastro das famílias em revezamento até a chegada dos novos agentes. Qual o resultado esperado? Atualizar 100% do cadastro de famílias e atualizar os aspectos do território da equipe de atenção básica. Quem é responsável? O enfermeiro Clay, né, se colocou como responsável, né, o agente comunitário de saúde Emanuel. Não, o nome dele está ali. Eles sabem que eles têm que mobilizar, que ajudar a organizar, que estar junto para que isso aconteça.
Eles se deram prazo de 3 meses para minimizar o impacto nas microáreas cobertas. Né? Ou seja, deram prazo de 3 meses. Né? Até justificar aqui. Isso é para não impactar tanto nas microáreas dos agentes que estão saindo para olhar as outras, né? Em revezamento. Né? Se eu tinha uma periodicidade de visitar todas as minhas famílias, né? Hipotético isso aqui, uma vez por mês, né? Então eu vou dobrar, né? Vou visitar uma vez a cada 2 meses, no intervalo eu vou cobrindo a outra área. Nesse meio tempo chega o outro pessoal. Né? Qual o mecanismo, o indicador aqui? Ó? Mapa do território, todo certinho, bonitinho, pronto. Esse é o indicador. Isso vai dizer para mim se eu atingi essa estratégia ou não. Quando isso estiver pronto, está cumprido. De repente, 3 meses, né, vão durar só 30 dias. Eu vou conseguir fazer isso mais rápido, porque eu não estou partindo do zero. Ninguém parte do zero. Eu já tenho uma prévia disso. Né? De repente, isso aqui vai ter que durar uns 6 meses. De repente, eu nem vou chegar, né, a cumprir isso aqui. Né? Qual é a segunda estratégia aqui? Reuniões semanais da equipe. Lógico, né, gente? Qual a atividade a ser desenvolvida? Estabelecer reunião semanal da equipe para programação e planejamento das ações para a semana seguinte. Qual é o meu recurso para isso, gente? Uma sala de reunião, um horário protegido, uma pauta definida, uma presença de toda a equipe. Né? Qual o resultado esperado? Identificar as prioridades a serem abordadas pela equipe, as necessidades de visita domiciliar e os casos de vulnerabilidade social. Isso tudo vai ajudando, né, a construir aquele mapa bem feito, bem elaborado. Responsável por isso, cirurgião dentista Ana Laurita, ela pegou essa responsabilidade. Né? O dentista ele é parte integrante da equipe, sempre. Tem que estar imbuído em todos os planejamentos. Né? A agente comunitário de saúde Florinda está junto com ela. Né? Pode ser 3, pode ser 4, o que não pode ser a equipe toda, senão nada vai funcionar. Né? Acharam que 15 dias está garantido a primeira reunião. 15 dias para poder ajeitar a agenda e tal. Né? Olha só o mecanismo que eles acharam, né, para conseguir identificar isso aqui. Diminuir em 20% a demanda espontânea, né, em um determinado período. Né? Diminuir a demanda espontânea a partir do momento que eles priorizarem ações aqui, tudo bem. Gente, isso aqui foi o que eles fizeram há 1 ano atrás, né? Ou fizeram há 6 meses atrás, fizeram isso na outra autoavaliação. Né? Só que passou um tempo. Aí a equipe foi convidada a fazer, né, uma nova autoavaliação, que é o convite que eu faço a vocês agora. É um novo ciclo de autoavaliação. Fui lá, peguei o mesmo instrumento, o mesmo caderninho, sentei com a equipe e fizemos a releitura daquele processo. Avaliação dos resultados alcançados diante das intervenções implantadas e implementadas por meio da revisita aos padrões de qualidade, novo consenso pela equipe e avaliação das matrizes de intervenção propostas na primeira intervenção, na anterior. Né? Feita a leitura, né? Feita toda aquela análise, né? A equipe de atenção básica do CIRI reunida com o médico, todo mundo, né? 6 meses após o primeiro ciclo, decidiu por consenso na escala de valores de 0 a 10 que o valor agora é 6. Eles passaram para regular. Eles passaram a ter... Bom, não sei, vamos ver o que eles acharam. Tá? Quando eles foram olhar o que eles fizeram, eles cumpriram essa primeira estratégia, eles cumpriram a segunda estratégia. Então, quando eles analisaram, fizeram a sua autoavaliação de revisita, né, eles viram que não estavam mais no 3, não eram mais insatisfatórios, já eram regulares. Por que já são regulares? Né? Porque aqui tinha um outro componente que eles deixaram para uma segunda etapa. Aí sim eles tiveram condição de enxergar que a vida deles já mudou para melhor, já chegaram os novos agentes, o tempo já passou, a equipe está mais madura. Né? Então eles vão fazer agora uma nova matriz de intervenção. E nessa nova matriz de intervenção, olha só qual é o problema que eles colocaram. É o mesmo padrão, gente. Só que agora eles vão identificar os indivíduos que fazem uso das contas medicinais, né, e das práticas integrativas e complementares, as PICs. E vão desenvolver integração com a comunidade da área da atenção básica CIRI. Então agora eles colocaram outro patamar. Identificar os indivíduos que fazem uso das plantas medicinais, né, atividade. Cada agente vai identificar no mapa dinâmico, né, os seus... na sua microárea, utilizadores das práticas integrativas, né? Atualizar permanente o cadastro da família, acompanhar 100% das famílias da área. O enfermeiro Clay se empolgou e continuou aqui fazendo junto com o Emanuel. Eles acham que em 30 dias vão fazer isso e vão ter um mapa de território com todas as situações, né, das PICs, né, identificadas. Uma outra estratégia, reunião da equipe com a comunidade. Olha a evolução.
Já sabe onde está, já conhece todo mundo, já tem uma ligação direta, já fez um grupinho de WhatsApp com todo mundo, né? Isso funciona, gente. Né? Estabeleceram reuniões mensais da equipe com a comunidade, instituições da área para socialização e fortalecimento das PICs do território. Qual o recurso? Uma sala de reunião. Né? Não precisa ser do local, pode ser no local da própria comunidade. Vamos valorizar, né, a participação das instituições locais, com tamanho e condição adequada, mobilização da comunidade e presença de toda a equipe. Né? Socializar, fortalecer a PIC no território, isso aumenta vínculo, estimula o autocuidado, com a participação da comunidade no planejamento das ações. Né? O responsável aqui ficou o médico de família, o conjugando, né, que já está mais velhinho, né, então ele gostou dessa missão assim, mais tranquila para ele. E o agente comunitário Florinda está junto aqui. 90 dias para a primeira reunião, para ser meio mobilizado. Né? E qual é o mecanismo aqui? Quando estabelecer um cronograma periódico de reuniões com a comunidade. Né? Então, isso aqui, né, é o que eles estão se propondo fazer para o segundo momento. Eles não alcançaram tudo no primeiro. Né? Eles foram do 3 para o 6. Quem sabe no próximo eles chegam ao 9. Espero que não chegue no 10, não. Porque quando chega o 10, a gente fica, né, convencido de que está bom demais e deixa a peteca cair. Né? É sempre bom a gente ter um desafio para a gente correr atrás. Né? Corri bastante aqui, né? Até para dar tempo aqui nos 40 minutos. Marcelo está aqui do meu lado. Né? Vou terminar aqui com uma frase que eu usei na nossa análise de avaliação há um mês atrás, né? Que fecho com ela aqui. Produzir, sistematizar e difundir conhecimentos relacionados ao desenvolvimento de metodologias e processos de avaliação e melhoria da qualidade no âmbito da atenção primária à saúde é, sem dúvida, uma necessidade inadiável e um grande desafio. Se a gente não coloca a prática da avaliação no nosso dia a dia, a gente não melhora. Se a gente não melhora, a gente se aborrece com a mesmice. Né? Essa frase é do MCQ, que é um livro do Ministério da Saúde, que está lá, tá na produção de 2010, né, e que é bem interessante, traz muita coisa para a gente na questão da autoavaliação. Né? Aqui meu e-mail, para quem quiser tirar, né, alguma dúvida diretamente comigo. Eu estou na equipe do NEAPRE, né, na CESA, né, da equipe da atenção primária. Como o Marcelo falou, já tem um tempinho que a gente está lá, a gente pode ajudar em alguma coisa.